Gente, bom dia, tudo bem? Eu sou José Carlos Rocha, sou aluno de Direito da UniFTC e estou aqui representando a equipe de Direito do Trabalho 2, cujo objetivo é falar sobre adicional de insalubridade. Então, mas o que seria esse adicional de insalubridade? E para falar um pouco melhor sobre esse assunto, eu preciso contextualizar. E aí eu vou voltar um pouco no tempo, porque essa discussão sobre adicional de insalubridade, que está inserida dentro das discussões de segurança e medicina do trabalho, ela foi contextualizada, ela foi editada no primeiro momento em 1943, quando a CLT, no seu capítulo 5º, né, ele fala exatamente sobre esse assunto, né, da segurança e da medicina do trabalho. E aí, especificamente, entre os artigos 154 e 158, ele traz a observância nesses dois quesitos, né, segurança e medicina do trabalho, trazendo para os empregados e para os empregadores determinadas obrigações com o intuito, né, de mitigar as ocorrências relacionadas a acidente e doença do trabalho, que são danosas e que trazem prejuízos para a comunidade, para a sociedade, para a união, para a família, para o próprio trabalhador, e que isso, por óbvio, não é interessante para ninguém. Então, quando a gente entende que já em 1943, através da CLT, já se trazia, né, dentro desse instrumento legal, a obrigatoriedade da implantação e implementação de aspectos de segurança e saúde, isso foi, né, depois de alguns anos, mais especificamente em 1978, ratificado pelas normas regulamentadoras, que tinham um papel, à época, de ratificar, né, de trazer à tona essa discussão de uma forma muito mais específica, e essas NRs, que hoje são 37 NRs, 37 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, ela traz, né, especificamente na NR número 15, as discussões, né, o bojo legal que trata especificamente da insalubridade. Então, esse adicional de insalubridade, ele, segundo essa norma, e aí essa norma traz alguns anexos que trazem obrigatoriedades de medições quantitativas e outras obrigatoriedades de medições qualitativas, eles trazem, repito, essa norma traz, né, no seu escopo, primeiro o que é insalubridade, e aí vale muito a pena a gente trazer isso de forma conceitual. Insalubridade é a condição em que um trabalhador é colocado e que dentro dessa condição ele tem possibilidade de ter a sua integridade física, né, ou psicológica comprometida. Ou seja, fala-se sobre insalubridade quando a condição de trabalho, quando o ambiente de trabalho reproduz aquele trabalhador uma possibilidade de ter dano à sua saúde. Então, é importante também trazer aqui que insalubridade não é um direito adquirido, o adicional de insalubridade, e que essa discussão acerca do adicional de insalubridade é uma discussão muito mais complexa do que simplesmente trazer normas e entender que quem trabalha em ambiente insalubre tem direito à insalubridade. Primeiro que a própria CLT, no seu artigo 194, ela traz a possibilidade da neutralização, né, dos agentes de riscos, né, através de EPCs, né, equipamento de proteção coletiva, ou EPIs, equipamento de proteção individual. E exatamente nesse aspecto, quando essa neutralização ocorre, esse adicional, essa insalubridade, ela cessa automaticamente. Então é preciso, e isso acontece muito em juízo, que essas discussões elas sejam periciadas. Ou seja, se alguma empresa ou algum colaborador entende ou percebe que há possibilidade do ambiente em que ele trabalha seja insalubre, é preciso que haja, através de um profissional, né,
capacitado para fazê-lo, que haja uma avaliação quantitativa ou qualitativa e que essa condição ela seja endossada por esse profissional para que tanto o trabalhador ou quanto a empresa tenha de forma assertiva a condição de dizer, né, e de, obviamente, tomar todas as ações administrativas e financeiras e previdenciárias quando é afirmado que o trabalhador ele está, de fato, dentro do ambiente insalubre, está sujeito aos agentes insalubres, está tendo a sua saúde comprometida por conta daquela condição e que, portanto, caberá a ele o adicional de insalubridade, que, dependendo do caso, pode ser de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Tá? É importante deixar claro que o indexador do adicional de insalubridade é o salário mínimo, sempre. Diferentemente da periculosidade que alguma outra equipe vai tratar. Então, nesse aspecto, a gente precisa avaliar de forma técnica, e aí as reclamações trabalhistas, elas geralmente, nesse aspecto, são levadas a uma perícia do juízo, né, onde esse perito ele vai até o local de trabalho, ou pelo menos deve ir até o local de trabalho, para avaliar as condições e, através da resposta dos quesitos feito pelas partes, ele levar ao juiz, por ser uma coisa muito técnica, o seu entendimento sobre se o trabalhador faz ou não jus ou adicional de insalubridade. A partir daí, o juiz dá, inclusive, o direito de uma impugnação, mas ele pode, após todo esse processo, concluir se esse adicional de insalubridade ele é ou não devido. E toda essa discussão, né, a respeito da CLT, a respeito das normas regulamentadoras, que elas foram editadas através da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, em 1978, para ser mais exato, ela tem o verniz da Constituição Federal, que no seu artigo 7º, né, inciso 22 especificamente, trata também desse assunto, onde ele diz que as empresas devem, em outras palavras, tá, tomar todas as ações necessárias para garantir a segurança e saúde dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. Tá? Então, acerca de insalubridade, de forma resumida, o que nós trazemos é que é um direito que diz respeito a uma condição pontual de ambiente de trabalho, onde constata-se que os agentes naquele ambiente, ambientais, né, os agentes ambientais, ruído, calor, produto químico, produto biológico, né, que essas condições comprometem a saúde do trabalhador e, em contrapartida, ele vai ter direito a esse adicional que pode ser de 10%, 20% ou 40%. Essa discussão, ela, na maioria dos casos, é levada a juízo e, através de perícias, chega-se a essa conclusão. Então, eu resumo aqui o que nós entendemos sobre insalubridade e, na parte escrita, traremos, por óbvio, muito mais informações e também todo o lastro legal sobre o assunto. Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam aproveitar um pouco disso no lugar onde vocês trabalham ou enquanto estudantes de direito, para que isso seja pelo menos um primeiro passo para pesquisar melhor esse assunto que é a insalubridade e que tanto aflige a maioria dos trabalhadores e dos empregadores, porque é uma discussão muito técnica e que traz muitas dúvidas nas decisões acerca dela. Um abraço e até o próximo.